Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates de hoje, que tínhamos anunciado, está aí no sul.com.br, 3 deputados. Vamos ficar com 2. Um está retido em Nova York, não conseguiu chegar a tempo. E ele está numa feira de armamento em Nova York. Quem poderia ser? Não é o deputado Jair Bolsonaro, é seu filho, deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro. Mas aqui está Sérgio Turra, nosso querido amigo, de grandes tradições da política do Rio Grande do Sul, por seu pai, Francisco Turra, então é um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, Paulo Sérgio, deputado Jair Bolsonaro. Já está anunciando o deputado Jair Bolsonaro? Já estou anunciando, estou revelando o teu segredo aqui. Sabe que a última vez que ele esteve aqui deu uma audiência fantástica. Olha, só imagina. Agora o Turra vai triplicar. O Rio Grande quer ouvir. O Rio Grande quer ouvir, Paulo Sérgio, se me permite, porque nós temos mesmo aqui ouvir o deputado Bolsonaro. Quero só registrar minha alegria. Vai ficar de entrevistador hoje. Tá bem. Tá perfeito? Perfeito. Então, minha alegria, minha satisfação e te antecipar aqui, embora você já saiba que o Rio Grande do Sul acolheu o deputado Jair Bolsonaro de braços abertos hoje no aeroporto. Mas depois nós vamos saber se foi o PP ou o PSC, ou todos os partidos. São as pessoas que querem mudar o Brasil. Prazer tê-lo aqui. É o pessoal que não quer um genérico para o Brasil. Exatamente. Pode ser talvez até amargo, mas aqui que não pode continuar adormecendo. Bom, mas obrigado, Paulo Sérgio. Prazer tê-lo aqui. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, o nosso debate de hoje, eu quero lhe fazer um convite. O senhor sabe que aqui bem pertinho do Brasil tem um lugar muito lindo, um lugar mais bonito que se possa imaginar, com as belezas naturais das mais fantásticas, né? E que tem benefícios especiais. Ele tem as melhores férias e elas estão com as melhores oportunidades nestas paisagens que são as melhores considerando o sul da América do Sul. Nós estamos falando do Uruguai. Lá você tem benefícios na compra de cartão de crédito, de débito, descontos especiais em hotéis, uma gastronomia variada e magnífica, né? E desconto naquele sonho nosso, velho sonho do imposto único, o IVA, tax free e outros benefícios, como você vai assistir agora, neste VT, aqui na TV Pampa. Imagine um lugar muito feliz. Agora, imagine este lugar com benefícios especiais. Pagando com cartão de débito ou crédito, você tem a devolução do imposto IVA em restaurantes e em locação de carros. IVA zero em hotéis. Descontos de 10,5% em aluguel de imóveis e tax free. As férias encontraram seu lugar. Mais informações sobre os benefícios em uruguainatural.com. Uruguai Natural. Saudando a Marta Aldunati, que está aí também com uma veia política no Partido Branco, no nosso Uruguai. Mas nós vamos agora, já vá pensando numa boa notícia para trazer para nós, tá? Eu queria aproveitar e dar um abraço, mandar um abraço a todo o povo paulistano pelo seu 462º aniversário. Oh, maravilha. Bem comemorado e com a garrafada no prefeito de São Paulo. Uma garrafada pet, né? Menos mal. Mas pense numa boa notícia para trazer para todos nós, porque ela vem em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, com o deputado federal Jair Bolsonaro. A boa notícia do dia. Oferecimento KRS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Boa notícia. Espero que eu seja uma boa notícia, né? Nós estamos andando o Brasil. Boa notícia que eu era pré-candidato à presidência da República. Não, isso aí eu estaria em curso em crime eleitoral. Não, né? pré-candidato pode ser. Eu quero, como eu estou fazendo já, rodando o Brasil, várias capitais, grandes cidades, estive por aí sentindo aqui a temperatura, o clamor, as necessidades da população da região, como tem me recebido, se for por isso já seria presidente, nem pré-candidato. E isso é muito salutar, porque um parlamentar tem a sua área de atuação, é todo o território nacional. E estamos sendo muito bem recebidos para a mídia, te agradeço aqui ao Paulo Sérgio, o convite do Turra, e estou à disposição de vocês. Quem sabe eu possa ser uma opção, uma alternativa no xadrez político de 2018. Tá certo. Então, a boa notícia do dia é a presença entre nós do deputado Jair Bolsonaro, em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Lembrando que a Unicred vai pegar a estrada
rumo ao litoral, com empréstimo de cadeiras, guarda-sol, carregador de celular, frescobol e muito mais nos finais de semana de janeiro. Você aproveita tudo isto em Atlântida, no meu balneário, no seu balneário, próximo ao Bali High. Aproveite, baixe o aplicativo Unicred Mobile e faça diversas operações financeiras sem precisar sair de casa. Unicred, mais valor para você. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro, o seu Rio de Janeiro, que o senhor não adotou, o senhor é paulista, mas adotou o Rio, foi eleito pelo Rio de Janeiro. Vamos ao hotel mais famoso do Brasil, mais conhecido no exterior. Vamos ao Copacabana Palace para esta convivência com a Vinícola Laurentian, que tem o espumante mais premiado do Rio Grande do Sul. Vamos a este comercial para que o deputado Bolsonaro mate a saudade do velho Copa. Santé. Champagne français. C'est brésilien. Laurentian. Vinhedos do Brasil. Aprecie com moderação. A Vinícola Laurentian está recebendo para visitações, degustações. Os senhores estão convidados para estar ali na Barra do Ribeiro, né? Fica pertinho aqui de Porto Alegre. Tem hospedagem, tem almoço, tem jantares com o nosso amigo Gilberto Schwartzman. O telefone para contato é o 98025395, prefixo 51. E também renovação de bodas, né? De aniversário de casamento. Tem amigos nossos recasando, né? Que estão comemorando lá. Exato. Olha o tamanho da aliança olha, com a tua esposa nós falamos sobre isso. Esse marca, esse cara é casado, não tem chance. É isso aí. Eu perdi a minha faz tantos anos que nem eu vou pensar, deputado Bolsonaro. A minha também. Ali, também não muito longe da dele não ainda. Olha, pelo amor de Deus. Olha, isso é para marcar presença mesmo. Como quem prova desse néctar jamais esquece, né? Então eu sou um objeto valioso aqui, ou melhor, uma pessoa muito valiosa para minha esposa, para ter certeza disso. Tá certo. O senhor tem 4 filhos, homens. 4 homens e uma menina. 3 do primeiro casamento e 2 do segundo. 3 do primeiro, um no meio do caminho, que está aqui, 17 anos de idade. Isso é muito parecido contigo. Eu até ia perguntar se era teu filho, né? Eu não fui casado com a mãe dele, tínhamos união estável, né? E agora sou casado. Mas parecidíssimo, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Está ali na plateia, aqui nos assistindo. O senhor já passou aí por nada mais nada menos que 6 partidos, 2 vezes no PP. Então são 7 partidos. A maioria delas, o Paulo, foi por mudanças, né? São as fusões, né? Eu originariamente era do PDC, ele fundiu-se com o PP, veio o PSB, ele fundiu-se não sei quem, fez o PPB, as fusões. Na verdade, tive 2 partidos, foi o PFL e o PTB. E esse atual partido que tem o PDC que o senhor já falou, o PPR. O senhor foi eleito vereador pelo PPR e vereador pelo PDC. Pelo PDC? Partido Democrata Cristão. Certo. E depois deputado em 2 mandatos? Pelo PDC também. Pelo PDC. O PDC deixou de existir, né? Jogou fora essa Aí foi o PPR. Ficou o PDS, né? Que nasceu ali o PPB, depois o PPR, com a fusão com o PP, depois voltou a ser PP novamente. Agora, essa mudança toda, para entender, não tem nada, vamos dizer, que desabone a nossa... Não, claro que não. Por exemplo, claro agora, que não. Isso é um direito. Eu estou em vias, né? Estou namorando contra o Turra, está tentando que eu fazer que eu fique, né? Há a possibilidade de ir para o PSC. O senhor tem 2 filhos que são políticos, um vereador e outro deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PP. E um terceiro pelo
PDC, pelo PSC do Rio de Janeiro, de São Paulo. Basicamente na internet, né? Facebook. 82 mil votos, foi uma votação expressiva. O terceiro e último a chegar pelo PSC. É advogado, né? É policial federal, fala inglês, fala espanhol. É um garoto. Quero prestar conosco, está retido em Nova York. Inclusive lá fez muitos filmes lá nos Estados Unidos. A ideia nossa é divulgar o que acontece lá no tocante ao armamento. Nós somos, por toda certeza, pensa da maneira semelhante nossa aqui, a questão do armamento para o cidadão de bem. No meu entender, isso é um direito. Você vai nos presídios. Mas o Obama não, o Obama está na contramão do que o senhor pensa? Isso daí vai empurrar com toda certeza, né, os republicanos da presidência no corrente ano. Você pode ver, lá nos Estados Unidos, Paulo, você não compra fuzil se você não quiser. Aqui você comprar 22 é quase impossível. E o número de mortes violentas por arma de fogo lá é. E conseguir porte de arma ainda é inviável, não tem condições. Você, para conseguir a posse, já tem que comprovar a efetiva necessidade. É uma política do governo e não conceder posse para o cidadão de bem aqui no nosso país. Como eu disse, você vai em muitos presídios no Rio de Janeiro, dá uma batida lá, rara vai ser a cela que você encontra o armamento dentro dela. Ou seja, um encarcerado tem arma. Você dentro da tua casa não pode ter. Por que o PDC? O senhor acha que não passa na convenção do PP? Não passa. Não. A candidatura majoritária? Até, me desculpa aqui, não é o partido, nós somos semelhantes, parecidos, né? O partido tem muitos nomes dentro do Supremo. Eu acredito que metade vai deixar de ser indiciado lá no Supremo, porque não tem nada a ver com o que aconteceu realmente, eu tenho certeza absoluta nisso, em especial aqui a bancada aqui do Rio Grande do Sul. Agora, a outra parte não deve muito. E está devendo, Paulo Sérgio, o que eu entendo, é que a eles, né, eles ficam agora cada vez mais próximos do PT, buscando, talvez, amenidades por ocasião de futuros julgamentos dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom, o mais vereador do Rio de Janeiro. Depois foi eleito deputado federal com 67 mil, em 90, 94 foi para 111 mil, em 98, 102 mil, ficou estabilizado, mas com o advento do PT, com o crescimento do PT, o senhor, que era tido com a candidatura mais conservadora, perdeu votação no Rio. Foi para 88, depois 99, em 2006. Com a derrocada do PT, o senhor volta a subir. Vai para 120 mil e faz 6% dos votos para deputado federal no Rio de Janeiro. Isso é votação majoritária, 464. Eu fiquei quase um mês em São Paulo, na campanha do Eduardo. Do Eduardo em São Paulo. Eu estava muito mais preocupado com ele que comigo. Nós, como pais, nós queremos ver o melhor dos nossos filhos. E eu me empenhei realmente na campanha dele em São Paulo. Agora, todas as minhas campanhas não têm recursos externos para a mesma. Toda é o suor do próprio corpo, né? E muitas vezes é o dinheiro do fundo partidário que me ajuda, e é pouca coisa, mas ajuda e muito. E nós temos o que, quando chega com um eleitor qualquer, e peça o voto ou conversa, ele já tem a posição dele decidida se está comigo ou não. Como é o caso do Eduardo, um estado rico, São Paulo, né? Difícil de chegar, talvez seja mais difícil eleger deputado federal em São Paulo do que no Rio Grande do Sul. E o garoto aí fez 82 mil votos em São Paulo. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade, enquanto o pessoal tem o seu microfone, para perguntar ao Sérgio, como é que se mantém o deputado Jair Bolsonaro no PP? Olha, Paulo Sérgio, eu tenho a expectativa, e o deputado Bolsonaro, nós falamos sobre isso, que a nossa posição aqui do PP do Rio Grande do Sul é semelhante à dele. É uma posição de contraponto ao comando nacional do nosso partido. Então, o meio, evidentemente, aqui nós temos um partido bem organizado, forte no estado do Rio Grande do Sul, um dos partidos mais fortes do estado. Então, a concepção é um pouco diferente, por isso que temos que respeitar a posição do Eduardo Bolsonaro, do deputado Jair Bolsonaro. Mas eu acredito ainda que a gente possa lutar contra esse comando nacional, até porque os piores, ou aqueles que efetivamente se aproximam, mas se ele não vai passar se ele não passa na convenção nacional, como é que segura o homem no PP? Isto é algo que para mim, por exemplo, me desconforta, me deixa constrangido, porque a gente caminha efetivamente por um contraditório, por um contrassenso, aliás. Apoiar a Dilma, apoiar o PT não tem cabimento.
Nós temos um potencial candidato a presidente da República com ideias, com atitudes, e a gente não apoia. Por isso que o PP, em nível nacional especialmente, vem a cada ano contabilizando baixas e diminuindo inclusive sua credibilidade. Então, este diagnóstico do nosso partido nós temos que fazer, nós temos que assumir essa posição. Perfeito. No PP do Rio Grande do Sul, desde o início, já no episódio da última campanha presidencial, quando nos puxaram o tapete, o apoio formal à candidatura da presidente Dilma não era o que a gente queria, de forma alguma. Já se cogitava, inclusive, do deputado Jair Bolsonaro como representante do PT. Eu quero fazer uma colocação. A gente observou a involução das manifestações. E eu tenho uma teoria com referência às manifestações do país. Primeiro, existia uma tábua de salvação, que daqui a pouco era o golpe militar, que algumas pessoas acreditavam, daqui a pouco era o Eduardo Cunha, que era a liderança emergente que assumia a Câmara Federal e tinha muitas pessoas que acreditavam nele, né, depois que ficou desmascarado. Agora, eu acho fundamentalmente que esta falta de solução para o país, a falta de liderança para o país, isso não levou ao fracasso das manifestações? Este público manifestante, descontente com o governo federal, ele não está à deriva, sem comando? Na verdade, Paulo, o público não está descontente com o governo, está descontente com a classe política como um todo. Tanto é que, nesse movimento de rua, raro eram os parlamentares que ousavam subir num carro de som. Bem, o que acontece, eu posso falar por mim, eu sou uma pessoa diferente. Tá? Então, até mesmo pela falta de lideranças políticas de âmbito nacional, o meu nome tem aparecido. E eu tenho viajado o Brasil e tenho ganhado simpatia em todo o setor da sociedade. Nessa briga da questão do material escolar agora, inapropriado para crianças, né, eu consegui ter uma simpatia maior ainda no público evangélico. Tá, okay? Mas isso não interessa apenas no público evangélico, interessa para todo mundo. Quando você fala em criança, não interessa se você é ateu ou se você é cristão. Nas questões de propostas que você pode chegar lá, o pessoal tem acreditado nas propostas que eu tenho divulgado aí Brasil afora. Tá, okay? Então eu entendo que há uma possibilidade de uma terceira via para 2018. O conservadorismo se fez presente ultimamente agora em próprio Portugal. Tá? Eu sei que o regime lá não é presidencialista, mas foi eleito um presidente com uma proposta, um colega teu, inclusive, um homem da imprensa, né? Uma proposta conservadora. E assim foi na Argentina. Mas conservador depende. Se entrar outra esquerda, é conservação. Agora você pode ver no Brasil, agora a imprensa que nunca falava em direita, dizer que não tinha direita, agora começa a puxar outros partidos que estão na direita também. A única direita concreta que sempre teve no Brasil foi o Jair Bolsonaro, muitas vezes quase de forma isolada. Eu não discuto essa liderança, até o senhor sabe por quê. Mas o que eu discuto é a questão da massiva presença nos veículos de comunicação, na mídia, que isso aí faz o todo, faz um montante. O senhor sabe disso, é uma peregrinação que o senhor está fazendo pelo país para angariar, vamos dizer assim, esta opinião maciça da população. Então, eu acho que o seu nome é um nome emergente para isso, né? Só que ele precisa estar na cabeça do povo. Sim. Agora, você sabe que raramente eu tenho uma mídia como estou tendo contigo aqui. Você os jornais falam aí, pré-candidatos, bota a S, o Alckmin, o Serra também do PSDB, bota a Marina, bota o Ciro Gomes agora. Mas o meu nome não entra, eles não botam meu nome lá, em hipótese alguma, não botam. Você vê, essa recepção que eu tive no aeroporto aqui, em qualquer outro local... Quantas pessoas esperaram mais ou menos? Eu sou suspeito para falar, deixa o Turra falar aí. Sem dúvida alguma, quase 500 pessoas, se não havia mais de 500, mas e é um fato realmente. E ninguém subsidiou ninguém. Espera Grêmio Internacional no momento de vitória. Exatamente. E é um público que foi lá por livre e espontânea vontade. A mobilização que é via WhatsApp, basicamente. Uma pessoa que vai lá porque se conscientizaram que o Brasil está numa ladeira abaixo e você não vê o fundo do poço. O fundo do poço é o chorume. E nós não queremos chegar lá. Temos que buscar maneira de mudar isso daí. Proposta voltada à abertura do comércio do Brasil, à diminuição do tamanho do Estado, a uma negociação da nossa dívida junto com os banqueiros, que é impossível você continuar com essa dívida que está aí, você gasta quase 1 trilhão por ano,
de impostos com juros e rolagem de dívida. E essa dívida aumenta ano após ano. Você disse que a direita está com os banqueiros. Isso não é correto? Não, olha só, nunca os banqueiros ganharam tanto quanto com o PT, né, de Lula e Dilma. Nunca. Tá? A prova está aí, são os balanços trimestrais dessas entidades. E você não vê ninguém criticando o governo. Quem critica, quem grita é toda a sociedade. O agronegócio. Você pode ver, curiosamente, agora, a gente fica até triste, mas a informação verdadeira de 2 semanas, na capa do Folha de São Paulo, está lá, visando 2018, Geraldo Alckmin se aproxima do MST. Ou seja, quando você afaga aí aquele que está à margem da lei, você penaliza realmente quem está ao lado da lei. Como é que fica o agronegócio nessa situação? Será que nós não podemos pensar em ter um Brasil diferente sem o MST a partir de 2019? Ou esse pessoal veio para ficar? Eles aqui vão inviabilizar o Brasil, não só o MST, como o MTST, engrossado com 40 mil, né? E tantos outros de outras nacionalidades lá em São Paulo. Então, esses problemas aqui, nós temos que buscar uma solução para ele. Agora, se preparar para realmente, né, quem porventura assumir o governo de 2019, o tamanho do problema que ele vai ter pela frente. Imagine você, eu lembro de um tio meu, o Armando, né, que minha mãe falou, garotinho, teu tio vai se casar. Na época, né, com quem? Ele casou-se com uma viúva que tinha 7 filhos. Eu acho que quem for no presidente da República vai ter uma viúva com uma penca de filhos. O senhor falou dos políticos, das manifestações, da derrocada das manifestações. O que o senhor acha que vai acontecer com o seu presidente, Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal? Olha, eu costumo dizer que ele é uma pessoa que, por enquanto, né, nos dá a esperança de o processo de impeachment ir avante. Ele é uma pessoa que não está alinhado com o executivo. Você não sabe, Paulo, como é difícil ser parlamentar, como eu fui ao longo desses 27 anos, né? Um parlamentar que come na mão do Poder Executivo. Tudo, a nossa pauta era feita pelo Lula, por Dilma, por FHC, era feita pelos presidentes da República, não tínhamos independência para absolutamente nada. O Eduardo Cunha nos deu um orçamento impositivo. Cada parlamentar dispõe de 15 milhões por ano. Você não precisa agora ficar de pires na mão, pedindo pelo amor de Deus, para que o presidente da República libere esse recurso para você. O senhor admite uma liderança, mesmo corrupta, para derrubar o presidente da República? Você tem que fazer opções na Câmara. Por exemplo, nós tivemos na eleição última agora, Eduardo Cunha, do PMDB, e Arlindo Quinaga, do PT. Eu votei no Eduardo Cunha. Como no passado tivemos também Severino Cavalcante, do PP, e Luiz Eduardo Gunhalmo, do PT. Você não tinha opção. E qualquer outro do PT ou PCdoB, eu ficaria com o Cunha. Lá eu não posso falar que eu quero o melhor. O melhor, nós estamos no self-service. Você não está à la carte lá, você é aquilo que está na mesa sem comer. Então o Eduardo Cunha tem ajudado. Em nome de um impeachment, o senhor aceita o Eduardo Cunha, é isso? Você é obrigado a aceitar. Não é que aceita, é o que tem. Se eu não ficar com ele, ficar com quem? Vamos supor que Eduardo Cunha tenha seu mandato cassado, ou Supremo tiro da presidente da Câmara, entre um petista qualquer e um outro deputado, eu ficaria com esse deputado sem saber quem é. Você é obrigado a fazer isso aí. Porque você vê um grande risco nós corremos na Câmara. Caso o presidente fosse o Quinaglia, o marco civil da internet já teria sido regulado. Nós teríamos já uma censura nessas mídias sociais. Como sempre, o PT quis fazer o controle social da mídia, que é através de vocês. E vocês reagiram e não conseguiram fazer com que o PT dominasse a mídia. Você sabe que dominando a mídia, o governo praticamente só faltaria dominar depois as Forças Armadas, que nós somos o último obstáculo para o socialismo. Nada mais além disso. E não queremos chegar a esse ponto. Por isso, eu não estou defendendo o Eduardo Cunha. Primeiro, as damas, depois da Dilma Rousseff, pode ter certeza que o Eduardo Cunha vai ter um remédio parecido. E o Renan Calheiros, o Lazier Martins esteve aqui a semana passada, nosso colega da mídia e senador, e disse que a bola da vez agora pós-recesso é o Renan Calheiros, no Senado da República. Olha, o Renan Calheiros, ele rachou o PMDB. O que eles veem é a possibilidade de uma retaguarda jurídica dentro do Supremo Tribunal Federal por ocasião de julgamentos do Petrolão. Então, o Renan Calheiros está confiando nisso. Então, porque você pode ver, o Supremo aqui, nessa questão do impeachment, do rito do impeachment, apesar de ele dizer que o impeachment é legal, ele dificultou esse trâmite. Inclusive, o nosso querido ministro Barroso esqueceu de ler um dos artigos
do regimento interno que dizia sobre a eleição, Turra, nossa, da Câmara para a comissão especial. Ou seja, se eu não votar na comissão especial, aquela que foi indicada pelo meu partido, indicou 4, eu entrei no lado da oposição. Eu fui eleito, eu fui um dos 4 do outro. Eu não recebi o presente do nosso amigo Carlos Marum, gaúcho, deputado federal eleito por Mato Grosso do Sul, que foi o regimento interno, para mostrar, está aqui de presente para ti, para mostrar que o Barroso não leu. E o pessoal acompanhou a volta do Barroso. É surpreendente isso daí. Ou seja, o que dá a entender que o nosso Supremo já tem um viés ideológico muito forte lá, se aproximando do venezuelano, que agora bota ainda a colher aí no caldo ali do novo Congresso venezuelano. Isso tem dias contados, isso aí já não conta mais. Mas se você esquece de uma coisa, até vale a pena contar aqui. O Maduro tem uma reserva lá, e tem 80 mil cubanos dentro do seu país. O Chávez usava na sua segurança 1.500 cubanos. Essa mesma segurança faz parte da segurança do Maduro. Então tem esse pessoal lá dentro. Afinal de contas, Cuba sobreviveria como? Sem o auxílio de petróleo, e muitos desses trabalhadores que deixam 80% do seu salário para Cuba, e do nosso aqui também, programa mais lento. Se depender de petróleo, ele está na miséria hoje. Mas Cuba está tendo um petróleo de graça em função disso daí. Bom, se perder isso aí, Cuba desaparece. Chovendo e-mails, uma infinidade de e-mails aqui, daqui a pouco eu vou dar uma oportunidade aos telespectadores. Como sempre aqui, Bolsonaro entra no programa, já parte para 200, como temos agora, mais de 200 e-mails. O senhor é a favor das tropas de choque? Por exemplo, do Eduardo Cunha? E eu brinco com o amigo Carlos Marum, que é o chefe da tropa de choque. Infelizmente, a tropa de choque existe dos dois lados. O Marum, tu sabe que não pega bem isso daí, e tem dos dois lados, né? Quando vai alguém do PT que convocado para alguma coisa, vai o pessoal da esquerda lá. Quando tem do outro lado, também vai o pessoal do PMDB lá. É triste isso aí. O senhor agora, nesse processo todo aí de guerra com Cunha, com Dilma, com Renan, o senhor se manteve, o senhor e o Caiado, que são os dois representantes da direita, estavam mais reservados. A minha participação você vê nas mídias sociais, que a grande mídia. Mas não lá dentro dos louros, tapa para lá e tapa para cá. Trabalho muito ativo em comissões, tá ok? Esse basicamente o nosso trabalho. Você foi escaldado aquela briga com a Maria do Rosário? Não, aquela ela ganhou em segunda instância, né? Acho que tenho certeza que vai perder quando chegar a última instância, o Supremo Tribunal Federal, que afinal de contas a vítima ali foi eu, e não ela. Estava defendendo ali um estuprador ali, tá ok? A mulher que diz que defende as mulheres. Agora, essa questão acho que vai acabar daqui a pouco. Dentro da Câmara, por exemplo, não prosseguiu nenhum processo dela. Sim. Afinal de contas, o que eu falei para ela, eu estava na tribuna da Câmara e rememorei um fato de 2003, um entreveiro ocorrido entre nós. Agora, as tropas de choque, né? Isso aí não é salutado. Não, acho que está... Eu sou da tropa, eu estou na reserva da Câmara, tá? Quando na hora certa a gente entra. Tá certo. Olha aqui o Henrique. Por gentileza, escrevi este e-mail desde que soube que o Bolsonaro estaria no programa. Tenho convicção que ele será eleito em 2018, claro. Pode ser. Eu vou precisar de você, já vamos entrar na onda. Assim, o senhor já possui planos para assumir o governo nos alicerces, segurança, educação, e ele vai adiante aqui, e saúde. Mas depende muito da votação de um presidente eleito, do Congresso formado por ele. Alguns falam, como é que você vai administrar o país com um Congresso nessa linha aqui? Você pode mudar a linha do Congresso, você pode mudar a linha da Assembleia Legislativa aqui de Porto Alegre. E as necessidades que o povo também precisa. A questão da segurança, o que mais aflige, cidadão, nós vamos mudar a lei do porte de arma. Você, cidadão de bem, vai ter direito a ter uma arma na tua casa. Você, trabalhador rural, se depender de mim, vai ter um fuzil dentro da tua fazenda. Sabe por quê? Porque eu considero a propriedade privada como sagrada. Se ela não for sagrada, ela é do Estado. E se o Estado for o proprietário de tudo, você não tem democracia. Como será a discussão amanhã na Assembleia? Quem serão os participantes? Que assunto será abordado? Saiba que eu estarei lá presente e se eu puder fazer perguntas, farei. A Dirce Maria Renzel. Tem uma série de questões, né? Eu vou usar a palavra pretendo uns 20 minutos, quem vai conduzir vai ser o Turra aí, e depois fica aberto a perguntas, afinal de contas que ali não vai ser uma imposição da minha parte, né? Eu quero ouvir da população, críticas inclusive. Eu não quero elogios, eu quero críticas, para exatamente ver como é que nós poderíamos resolver isso, e quem sabe até antes de chegar lá, alguém resolva antes. Eu lembrei de Ginaldo Denardi, que está nos assistindo aqui também. Um abraço, meu Major Denardi aqui, que foi meu instrutor na Academia Militar da Sérgio, a ideia é ser exatamente esse, um ambiente de diálogo. Vamos ouvir o deputado Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo, que talvez consiga chegar a tempo, para a gente avaliar o cenário político nacional. E absolutamente aberto, porque nós não temos medo de nada, não temos filtro, ao público que lá vai estar presente.
Olha, o Gerson Tafarel, por isso que eu me lembrei de Ana. Colorado, me lembrei do Tafarel aqui. Paulo Sérgio, você sempre questionou que o país está com falta de líderes, pois hoje você está sentado ao lado do líder que vai botar este país de volta aos trilhos, o Bolsonaro, presidente 2018. Faço propaganda de graça, fraterno, abraço ao nosso eterno capitão do Exército, Gerson Tafarel de Bento Gonçalves. Vai que é tua, Tafarel! Paulo Sérgio, o conservador Bolsonaro, como se sente sendo deputado de um partido como o PT, onde dos 47 políticos citados na Lava Jato, 32 são do PP. Além disso, o PP está citado nas Zelotes também. E mais, o valor recebido da Petrobras ilegalmente pelo PP é de 360 milhões de reais. Ele não fica um pouco de vergonha disso tudo, Carlos Pauleto? É lógico que a gente fica constrangido, né? Mas se eu mudar de partido, eu perco o meu mandato. Você pode ver, eu fui citado pelo Joaquim Barbosa no Mensalão, como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Fui citado também pelo Alberto Youssef, o doleiro, por um dos 2 ou 3 deputados que não recebeu dinheiro da Petrobras. E tem uma nova para você também, né? Vou botar no ar esses dias, uma fita que ninguém tem. Eu estou recebendo o atestado de bolsa antecedente, Joaquim Barbosa, Alberto Youssef, e vou receber também, recebi em 2000, não sabia, do Fernandinho Beiramar. Acredite se quiser, um vídeo que eu tenho numa audiência pública, né, no entreveiro lá, e depois ele sai na minha defesa e fala: o único deputado que não tem o rabo preso aqui dessa comissão é o Jair Bolsonaro. Então está sendo anistiado, ou melhor, recebendo um atestado de bolsa antecedente por todo quanto é tipo de gente. Aí isso não é virtude, isso é dever, é obrigação. Paulo Sérgio, parabéns pelo programa e pela participação dos convidados, em especial Bolsonaro. Gostaria, se possível, fosse discutido no programa alguns tópicos como o Estatuto dos Armamentos, já falamos de valorização dos policiais pelo governo e pela mídia geral, impunidade e outras ações que resultam nesta crise na segurança pública, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, em que não podemos mais sair às ruas. Abraço e contamos com o Bolsonaro para esta nova caminhada. O Marcos Lotterman. Lotterman, é a política de direitos humanos. No que depender de mim no futuro, não liberarei um centavo para qualquer política voltada a direitos humanos, porque este pessoal estimula a violência. Você vê, grande parte ONGs financiam essas entidades. ONGs, por exemplo, que defendem menores, bandidos de 16, 17 anos. Tá? Então, o que nós temos que... E eles, cada vez mais... O senhor é daqueles que acreditam no tolerância zero. Você tem que tentar. O que for possível, né? Isso daí tomaria providência nesse sentido. Tem que ser... Deu certo lá fora, tem que dar certo aqui. Você vê no Brasil, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, falar de lá que eu conheço mais do que a nossa brigada militar daqui. Lá, se o policial atira, ele vai para a cadeia. Se não atira, vai para o cemitério. As UPPs estão sendo reveladas agora um fracasso. Os policiais servem de alvo dentro da UPP. O policial, quando porventura dá um tapa num momento até de descontrole, que ele é um ser humano, dá um tapa numa gera e agora botar um fim no auto de resistência. A única segurança jurídica que o policial militar tem é o auto de resistência. Querem acabar com isso daí. Nós temos, já que se fala em segurança, ampliar o leque das excludentes de ilicitude. Tem um projeto, não vai ser aprovado, como parlamentar, com esse governo que está aí. Por exemplo, hoje você tem aí, lhe é garantido o excludente de ilicitude, no caso de legítima defesa da tua vida. Tem que ser, por exemplo, excludente de ilicitude para defesa do patrimônio também. Se alguém está roubando a tua casa, a tua fazenda, a tua bicicleta, se tu porventura der um tiro nele, você responde, mas não é punido. Então, além da questão do armamento, nós temos que dar meios para que o cidadão de bem possa exercer a sua legítima defesa. Agora está aqui o PM aqui de Porto Alegre, o César Justen, dizendo que concorda plenamente com o senhor e que precisa valorizar a atividade do policial militar, que está hoje totalmente desvalorizada. Paulo Sérgio, e com relação a esse tema, até havia colocado para o deputado... E está empenhando o voto aqui. Para o deputado Jair Bolsonaro, que aqui no Rio Grande do Sul começou a mudar um pouco dessa realidade, a valorização do PM. Por exemplo, esses dias nós tivemos a promoção de um PM que matou 2 bandidos num assalto e ele foi promovido por bravura. Eu acho que é efetivamente isso que precisa, né, deputado? Se fosse o governo do PT, pode ter certeza que isso não teria acontecido. Punido. Pois é, então é isso que precisa começar a mudar. A gente tem que enfrentar o crime, como ele merece. Não é também se combate, Paulo Sérgio, você criando empregos. Porque diz aí a norma, né? Quanto maior a taxa de desempregados, maior o número de mortes violentas. E eu quero agregar o que o senhor está dizendo, a fala do Getúlio Vargas. Só o trabalho aumenta a dignidade do ser humano. Só que nós estamos com... Tem netos que não viram o pai trabalhar e não viram o avô trabalhar, eles não sabem o que é trabalho. São os programas ditos sociais, que na verdade são assistencialistas e eleitoreiros, como
Você sabe, aqui na Nós temos que fazer uma revolução econômica, nós temos que gerar emprego e não benemerência social. E adotar uma política de planejamento familiar, tá, ok? E trazer para a responsabilidade esses trabalhadores que, infelizmente, estão sendo acostumados pela esquerda a viver de esmola do Estado. Quem vive de esmola, né, não pode pensar em ser um cidadão autêntico para o seu país. Paulo Ronaldo dizendo aqui que está ao seu lado na briga para que o cidadão possa estar armado. Paulo Ronaldo de Oliveira. Aliás, nós ganhamos um plebiscito para o armamento da população e perdemos. Perdeu porque o governo está lá no Estatuto de Armamento, né, para você comprar uma arma, Paulo Sérgio. Você tem que comprovar a efetiva necessidade. E a orientação do governo, do PT, para o Ministério da Justiça, para a Polícia Federal, é não reconhecer o efetivo estado de necessidade. E aí você sabe como isso é subjetivo, simplesmente você não consegue, a não ser que seja um peixe muito grande, né, você consegue ter o direito a comprar uma arma para ter dentro da tua casa. E depois disso, como o prazo de validade do registro são 3 anos, o governo não revalida, você acaba sendo um potencial bandido dentro da tua casa porque a tua arma está de forma ilegal. Diogo Rodrigues Duarte, estou muito feliz pela presença do deputado Bolsonaro, é o político mais honesto do Brasil. Luiz Pereira Lima, nosso médico participante do programa, esse é ultradireita, num eventual governo seu haveria existência do MST, existiria o exército particular do Sr. Stedley, o que o senhor faria objetivamente sobre esse assunto? Olha, o Stedley vive de dinheiro de ONGs, o João Pedro Stedley, né? É um homem que leva o terror ao campo, com invasões, tá ok? E se você cortar essa cadeia de suprimento, pode ter certeza que por si só o movimento vai embora, deixa ele existir. Leva o terror ao campo e à cidade, porque há pouco tempo atrás o Lula, que é o homem mais honesto do Brasil, dito por ele, foi o santo autocanonizado, estava convocando o exército do Stedley para ameaçar os movimentos de família que estavam reivindicando mudanças no Brasil. E na linha do Maurício Macri, né, o Brasil não pode continuar financiando a ditadura cubana. Esses 12 mil médicos que estão aqui, se fossem bons, estariam atendendo Lula, Dilma e Genuíno. E não estão. Mesmo com o vídeo comprometedor de certo bispo, que continuou recebendo recursos fiéis, o PP não teve a mesma sorte, continua vinculado à ditadura. Pergunte ao Bolsonaro como ele pretende enfrentar esta contradição da ditadura e chegar ao poder. André Gonçalves. O que é ditadura? O Brasil teve ditadura? Porque quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 1964. Quem elegeu o Castelo Branco foi o Congresso Nacional. Isso por pressão popular. Toda a mídia, tem aqui um colega da mídia, né? Toda a mídia, exceto o Jornal Última Hora, exigia nas ruas a saída de João Goulart. A Igreja Católica, as mulheres nas ruas, os ruralistas, os empresários, porque nós estávamos com o pé no comunismo. Agora, ditadura o quê? A ditadura houve sim porque era bandido. Bandido tinha o tratamento adequado. E eles se vitimizaram e posam agora como se fossem grandes defensores da democracia, o que não é verdade. Até certos esquerdistas têm falado abertamente, o próprio Gabeira disse que o que eles queriam na época era a ditadura do proletariado. Isso que os militares evitaram, e pode ter certeza, se nós não estamos hoje numa ditadura ainda, é porque a esquerda teme as Forças Armadas. Bom, eu quero entrar na questão da economia. Como é que o senhor vê uma solução para a economia brasileira? Que todos os projetos liberais aconteceram dentro do governo Lula. Por exemplo, os ministros do Lula na área fazendária foram ministros oriundos do PSDB, com exceção do Palocci, né? Que até ele não foi mau ministro. Os problemas dele eram outros. Chegando hoje ao Joaquim Levy e passando agora para o Nelson Barbosa, soluções, a gente fala em ortodoxia, elas são ortodoxas, do ponto de vista liberal. O senhor acha que essa continua sendo a solução ou existe uma maneira de revolucionar a economia? Botando todo mundo a trabalhar, diminuindo impostos, diminuindo a Selic, diminuindo a taxa de juros dos bancos. Como é que o senhor resolveria isso no óleo toda a economia? A globalização não pode ser um palavrão. Nós estamos dentro do mundo. Okay? O Brasil, há alguns anos, né, com a chegada do Lula ao poder, optou pelo viés ideológico para fazer seus negócios. Hoje, para você fazer qualquer... Mas com o viés ideológico, ele buscou gente do PSDB para resolver? Buscou, mas a orientação é outra. Talvez para botar apenas como responsável pela sua política. Nada mais além disso daí. Então, você pode ver, para você fazer qualquer negócio com o mundo todo, a princípio, você tem que pedir bênção ao Mercosul. Isso aí não está certo. Você pode ver, agora temos agora o Tratado do Pacífico, onde a primeira e a terceira economias do mundo
Estados Unidos, Japão e mais 10 países, entre eles Peru e Chile, estão nesse novo tratado, nesse novo acordo comercial, que levou 5 anos para ser construído no Brasil. Parece que foi surpreendido por isso aí. O Brasil não queria entrar nisso aí. Isso vai ter reflexo negativo para a nossa economia a partir já desse ano 2016. Você, ignorando o comércio, mantendo as porteiras fechadas, dando um viés apenas ideológico, você agora não aceita a vinda para cá do embaixador indicado por Israel, que é alguém favorável, tal indicado por Israel, favorável à Palestina, nunca vai conseguir isso aí. Cada vez mais o Brasil se afasta de países democráticos e industrializados. Agora, para você recuperar isso aí, leva-se alguns anos, não é de uma hora para outra, até porque na economia, toda vez que um bom país sai de um negócio, outro imediatamente entra. Como uma menina bonita, né? O cara resolveu brigar, não vou fazer um jogo duro com a namorada hoje, vai ligar para ela, ó, acabei, tô fora. No dia seguinte ela já tem um namorado ali, um buquê de rosa na porta da sua casa. Assim é a economia no mundo. E o Brasil está na contramão disso ainda. O sinal mais claro agora é com Israel. Mesmo tendo esse viés liberal... Mas o que eu entendo que esses economistas, eles estão muito preocupados aqui é com o capital. Não sou contra o banqueiro ganhar dinheiro, tem que ganhar sim. Mas a preocupação dele parece que é apenas, não com o capital, é com a comunidade financeira. O senhor é um homem que gostaria de ver as principais empresas estatais brasileiras privatizadas? A maioria delas você pode privatizar. Petrobras pode? A Petrobras, como eu tenho dito, ela tem que ser primeiro despetizada. Porque se quiser privatizar a Petrobras hoje, Paulo, nós dois e o Turra podemos fazer uma vaquinha e comprar a Petrobras, que o preço está lá embaixo. Até o pré-sal não vale para absolutamente nada. É um problema. É um problema. Petróleo hoje? Você basicamente gasta aí quase $80 para extrair um barril de petróleo e para vender por $30 aqui fora. Não existe. O americano, não malandramente, né? Mas por uma questão de sobrevivência própria, investiu no gás do xisto, suspendeu aqui o embargo no Irã, estamos aí com mais 500 mil barris entrando por dia no mercado, né? Daqui a pouco passa para 1 milhão, em consequência... Enfraqueceu os países. Exatamente, é o dumping, vamos assim dizer, que está enfraquecendo. Talvez para privatizar nossa Petrobras, não podemos aceitar isso aí. Primeiro despetiza a Petrobras, bota lá seus diretores, funcionários de carreira. O senhor não privatizaria a Petrobras? Num primeiro momento, despetizar a Petrobras, deixa ela valorizada, aí você pode pensar em privatizar. Deputado Bolsonaro, isso é política tributária, porque é meu primeiro mandato aqui, mas eu tenho insistido nisso, a defesa do empreendedor. Eu acho que tributos no nosso país a gente não aguenta mais pagar. Num eventual governo Jair Bolsonaro, como é que seria esse tratamento? O senhor concorda com essa mágica de sempre de aumentar tributos, ou nós teremos a tranquilidade de viver num país diferente? Quando um governador, um prefeito, um presidente aumenta tributos, você está vendo as finanças dele, você não está vendo a do tributado. Então, ok? Por exemplo, CPMF, eu adianto meu voto, eu acho que aqui podia fazer já uma pesquisa, né, junto aos deputados do Rio Grande do Sul. Como é que você vai ser a sua posição no tocante à CPMF? O Brasil está quebrado. O trabalhador não está quebrado? Está quebrado também. E você paga uma carga enorme, você quer saúde, tem que ter um plano de saúde. Você quer educação, tem que ter uma escola particular. Você quer segurança, tem que encontrar o segurança. Corporações do Brasil. Eu acredito que em 2019, infelizmente, dada a situação que o Brasil irá se encontrar, de absoluto descrédito, um Brasil com uma massa enorme de desempregados, com dívida, cheio de problemas, você tem como, a partir desse caos, buscar uma solução para o nosso país. Até porque os grupos, os conglomerados, as tropas de choque do parlamento não vão querer ter ministérios sem dinheiro. E daí eu acho que talvez daí dê para você traçar uma política que venha resgatar aqui a dignidade do nosso país. O senhor é contra as corporações? Não, que corporação? Política? Não. Nós somos corporações de lobby são normais, A questão lobby é corporação de normal, não pode o governo ceder. O que o governo fez, que levou ao caos o nosso país, com a questão do petrolão... no Brasil, olha só, o governo escancarou as portas da Petrobras, vamos assim dizer, tem mais, né? Da Petrobras, em troca de apoio dentro do parlamento. Enquanto a Petrobras estava sendo assaltada, tudo que interessava para o PT era aprovado dentro da Câmara e do Senado Federal. Depois não. E não foi porque a Dilma emagreceu. Foi porque foi descoberto esse grande assalto. E temos aqui, você disse no começo do programa, a questão do BNDES, R$1.000 trilhão. A dívida da Petrobras se aproxima a R$1.000 trilhão. Como sair dessa situação? Nós estamos quase igual aquele caboclo, ele ganha 2 mil por mês e está devendo 100 mil no mercado. Você se identifica com o Donald Trump? Um pouco, sim, né? Não com a fortuna dele, tá ok? Mas muito mais com o Ted Cruz, tá ok? Eu espero que dê um republicano lá.
Eu acho que seria melhor para o Brasil. Tá ok? E entendo que o futuro presidente do Brasil deva buscar uma parceria econômica com os Estados Unidos. Você pode ver, nós temos aqui a região mais rica do mundo, né? Nós temos aqui as reservas indígenas, a área mais rica do mundo, em tudo quanto é coisa que possa imaginar, minérios, biodiversidade, água potável, etc, etc. Como você pode buscar uma maneira de explorar essa área? Você é contra as áreas indígenas? Sou contra a forma como foi demarcada, não foi para interesse indígena. Como é que pode o índio ter mais poder que o MST? O senhor acha que temos uma nação indígena dentro do Brasil? Hoje nós estamos na iminência de começarmos a aparecer novas nações dentro do Brasil. A questão do AAA vem sendo discutida há algum tempo pela comunidade internacional. Pela nossa incapacidade de gerir a região amazônica, eles querem criar uma grande área lá na norte do Rio Solimões e Amazonas, chamada AAA, né? Andes, Amazonas e Atlântico, e esse grande corredor ecológico com 136 milhões de hectares, isso seria então um patrimônio da humanidade, a área mais rica do mundo em tudo que você possa imaginar. Então estamos na iminência de perder essa área também. Por isso eu falo, procurar aproximação de países como os Estados Unidos para você, em parcerias, possa explorar isso que Deus nos deu. O senhor acha que as pessoas não devem ser politicamente corretas? Não, eu sou contra, radicalmente contra isso, né? Não tem... As pessoas falam aquilo que não pensam? Eles ficam com medo de tudo. Até o político, o Turra pode dar o testemunho dele aqui. O político tem medo de se envolver em qualquer questão. Quando se fala em cotas, por exemplo, eu sou contra cotas. Eu acho que eu sou igual a você, o Turra e o afrodescendente que está ali atrás daquela câmera ali. Todos iguais. Você tirou uma nota melhor, tu vai em frente. Não podemos aqui admitir a cota do ódio no nosso país. Politicamente correto, você defende as cotas. Politicamente correto, você defende direitos humanos para encarcerado. Ele pode ser tratado com dignidade, sim, mas ele tem que entender que lá dentro ele tem direito a não ter direito. E o objetivo da prisão é tirar o marginal do convívio da sociedade. E não o contrário, achar que você pode e deve priorizar na recuperação dessas pessoas. Nós temos que, os recursos, pouco que nós temos, investir naquelas pessoas de bem. Aquelas pessoas que fizeram maldade, vá pagar seu crime e não peça arrego da sociedade. Nós vamos ao ponto final, o tempo passa muito rápido. Eu já vi estar no momento do ponto final, contagem de GIMO, FCDL e SPC. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo, qualidade comprovada. SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. O deputado Bolsonaro morando aqui, aparelho sexual e companhia, o que é isso? O nosso querido governo federal está estimulando precocemente as crianças a se interessar por sexo. Isso estão escancarando as portas para a pedofilia. Isso é defesa da família e defesa das crianças. Elas merecem toda a atenção nossa e toda a consideração contra esse lixo governamental que tem chegado nas bibliotecas públicas de escolas do Brasil. Sérgio Moro. Um grande homem. Mais um depois do Joaquim Barbosa, que está nos dando esperança. Peço a Deus que lhe dê coragem, garra, determinação e proteja a tua vida para que prossiga nessa missão. Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, um tanto quanto já ideologicamente voltado para a esquerda. Eu gostaria muito de poder confiar em todos os ministros do Supremo, mas infelizmente alguns têm dado sinalização de que estão bolivarianizados. E a maioridade penal? Tem que passar para 16 anos, independente do tipo de crime. Não podemos apenas, para quem comete estupro, sequestro ou tráfico de drogas, buscar um tratamento igual ao adulto. Tem que ser para qualquer tipo de crime. Pena de morte. Infelizmente está previsto na Constituição que é causa pétrea. Você não pode sequer apresentar uma proposta nesse sentido. Mas, se depender de mim, votaria favorável à instituição da pena de morte no Brasil. Adoção de crianças por casal do mesmo sexo. Aqui diz, no nosso artigo 226 da Constituição, né, que para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Então, no que depender de mim, não passaria jamais uma emenda à Constituição visando aqui a adoção de crianças por parte de casais homossexuais. Empreendedorismo. Brasil, vamos apoiar? Este pessoal, esses heróis, precisam que o Estado interfira menos nas suas vidas. Eles têm que ter mais liberdade para trabalhar. O Estado não pode atrapalhar quem quer empreender. Crise política e crise institucional. Tem como sair disso daí, ok? Vamos chegar no fundo do poço? Não chegamos ainda. Agora, por favor, o povo, você tem que votar melhor nos seus candidatos. Não trocar seu voto por
Bolsa Família, por projetos assistencialistas, ou por proposta de alguns mentirosos também, que acontece muito em nosso meio. Zelotes. Também temos que levar avante, né? Está aí o filho do Lula agora, também supostamente envolvido nisso daí, é mais uma missão para o nosso Ministério Público levar avante. Impeachment da Dilma. Eu prefiro que ela saia via TSE, assim você tira também o genérico Michel Temer, tá ok? E não apenas ela. Está chovendo e-mails aqui, eu vou pegar aqui a Dione Mafalda. Deputado Jair Bolsonaro, sobre a pena de morte, o senhor ainda apoia? Está aí, ela já Eu apoio, mas você teria que ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte, porque está aqui no artigo 5º da Constituição como cláusula pétrea, você não pode mudar isso aí. Mais grave do que isso, no Brasil não haverá pena de morte de caráter perpétuo e nem trabalho forçado. Você não pode obrigar um encarcerado a trabalhar. Isso é um absurdo. Antônio Gornati, o Brasil tem o minério mais raro do mundo, o nióbio. O que o senhor pensa? Olha, o Brasil que eu levantei até agora, isso aí é uma caixa preta, né? Nós não estamos exportando nióbio, estamos exportando o nióbio com o nome de liga de ferro. Isso aqui vale mais do que o petróleo. O Canadá, com 2% disso, faz valer 10% no teu PIB. E nós, com 98%, fica aí a 0,01% do PIB. Armando Cantarelli, junto com o Marcos Sintra aqui, acho que está na hora do imposto único. Que isso eu posso pensar o que quiser. Quando você fala em qualquer mudança tributária lá, Turra, você vê os conflitos entre estados, municípios e União, e não chega a bom termo. Nós não podemos criar mais impostos. Aí entra o corporativismo. Entra o corporativismo. Ele não quer. Não é uma guerra. Isso aí eu acho. Preparado com a guerra? Isso é uma demagogia você falar em reforma tributária dessa forma que está aí. Quais as políticas fiscais que o senhor adotaria em um futuro governo para o nosso país e ele sair do vermelho? Seria como a política adotada pelo Macri na Argentina? O Macri está indo bem. Primeira coisa, ele suspendeu aqui as barreiras alfandegárias. Tínhamos que fazer a mesma coisa. É facilitar a vida do empreendedor, como disse para o Turra agora há pouco aqui, a vida de quem está no agronegócio, nossos empresários. Não temos garantia para nada. Qual é a garantia energética que o empresário tem para investir no nosso país? Qual a garantia da terra o nosso agricultor, o nosso pecuarista tem com o MST aí? Sou professora e repudio os professores doutrinadores que ficam em sala de aula utilizando os alunos como massa de manobra. O que o senhor, deputado, acha sobre o projeto da escola sem partido? Já entrei em contato com o deputado estadual Marcel Van Hatten sobre o assunto para ele ter a lei e para ele verificar esta lei em nosso estado. Você pode ver. Está aqui a Daniela Santos. Você pode ver, nós negamos no PNE, Turra, a ideologia de gênero, que o governo fez, ignorou a gente, oficiou as quase 6 mil prefeituras do Brasil para que fosse necessitado um plano municipal de educação. Nós temos que ter uma lei da escola sem partido, como tem o Hatten, projeto aqui, o Hatten e mais estados, outros parlamentares também têm, mas a lei tem que ser cumprida. E nós devemos, nós parlamentares estaduais, federais, fiscalizar a lei. E nós não fiscalizamos, infelizmente. O senhor é o Macri brasileiro? Não. Está perguntando aqui o Luiz Lopes Correia. Eu conheço o Macri, conheci o Macri há pouco tempo, quando ele ganhou, heroicamente, essa eleição na Argentina, que eu achava que estava muito difícil para ele. Agora, gostaria de adotar, ou alguém que chegasse à presidência, adotar a partir de 2019. Estado máximo, mínimo ou eficiente? Ou necessário? Estado necessário, né? Tem certas coisas que tem que ser só com o Estado. O abacaxi é tão grande, tem que ser só com o Estado, né? Não podemos, por exemplo, privatizar as Forças Armadas. Então, okay? Mas a educação pode privatizar. A educação, sim. Eu acho que o novo modelo de educação, né, por teleconferências, poderia também ser muito bem-vinda, né? E hoje em dia o professor perdeu a sua segurança na sala de aula. Muitos professores estão muito mais preocupados em não apanhar do que da aula. Queremos esperar o quê de uma educação nesse sentido? Silvio Cavalheiro aqui está, olha, infinidade de perguntas que não... Ele fala aqui sobre o posto único, ele fala sobre a questão da prisão perpétua, ele fala sobre melhoria dos presídios e tudo mais. Já foi debatido isso aí. Infelizmente estão na cláusula pétrea. Mas o Constituinte esqueceu, Turra, dizer que a nossa vida não é pétrea. Para finalizar, o senhor traz um livro aqui. Do Mujica. Uma oveja negra ao poder, o que é isso? Esse livro tem um capítulo aqui na página, se não me engano, 235, onde o Mujica narra um fato ocorrido no Palácio do Planalto, onde ele diz que Dilma Rousseff toma decisões de Estado ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso seria motivo para derrubar um presidente. Tá bom, obrigado, deputado.
Sucesso aqui na sua trajetória no Rio Grande do Sul. O senhor fica até quando entre nós? Eu pretendo decolar quarta-feira de manhã. Quarta-feira? Sim. Vou ficar bastante tempo essa vez, hein? Se eu fosse o pessoal do Exército, me convidaria para o jantar de hoje, não. Sabe por quê? serviu Porque eu aqui estou com uma fome tremenda, uma tremenda fome. Então, O senhor nunca... não, sou de artilharia, né? Não sou como o novo comandante que lá vai assumir o CMS aqui, o Pujol, que é de cavalaria, né? Geralmente os Eu cavalarianos... coroado. Sucesso a ele. Excelente companheiro, pode ter certeza que Obrigado, Sérgio Torres. Paulo Sérgio, teremos um comandante obrigado tão pela bom e eficiente oportunidade. quanto o nosso querido que está deixando aqui, ó, o CMS. Muito obrigado pela sua atenção. Nós retornaremos amanhã com mais um Papo Debate. Obrigado, deputado Bolsonaro. Obrigado, deputado Turra. Vem aí o Jornal da Pampa, o comando dela, da Vera Armando. Boa noite.